Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindos ao programa de hoje. Eu quero que a paz de Deus, eu desejo que a paz de Deus entre em sua casa, reine em sua vida, em seu coração. Não sei onde você está agora, com quem você está, o que está pensando, o que está planejando, o que está vivendo, mas Deus sabe, Deus conhece todos os cantinhos da nossa alma, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus sabe das nossas lutas. Tenho visto pessoas desesperadas, tenho visto pessoas perdendo o controle da própria vida, entregando-se ao desânimo, à desesperança, desistindo de muita coisa. Por favor, não desista. Jesus não desistiu por nós, mesmo diante da cruz, quando ele poderia ter desistido, e ele continuaria sendo Deus. Ele teria voltado para o céu e teria continuado sendo filho de Deus. Mas por amor a nós, ele não desistiu. Não desista. Por amor a Jesus, não desista. Por amor à sua casa, não desista. Por amor aos seus filhos, não desista. Por amor a você mesmo, não desista. Não desista porque o amanhã logo vem. E depois de uma noite sombria, de duras penas, lágrimas e aflições, há de nascer o sol. Há de brilhar sobre você vida nova. Creia, não desista. Quando Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele estava dizendo, creia. Pode estar agora passando pelo vale da sombra da morte, mas eu sou contigo, eu sou teu Deus. Tenha bom ânimo. Eu venci e porque eu venci, você vai vencer também. Venha aqui com a gente fazer o programa de hoje, mais uma vez, na presença de Deus, com a graça de Deus sendo derramada sobre nós. Voltamos a falar hoje sobre a educação dos nossos filhos, guiando esta geração ao céu. Temos preparado filhos para o vestibular, a melhor faculdade, o melhor curso, o melhor trabalho, para conseguir a melhor moça para casar, o melhor rapaz para casar, o melhor apartamento, as melhores coisas, roupas, brinquedos. Nós queremos tudo isso para os nossos filhos, mas o que mais importa é desejarmos o que há de melhor. Em todo o universo não há nenhuma proposta melhor do que a proposta de Jesus. Céu, vida nova, lugar novo, presença do Senhor. E como é que a gente guia uma geração turbinada de emoções, turbinada de argumentos em favor de uma libertinagem, de uma liberdade a qualquer custo, prazer a qualquer preço? Como que a gente orienta os nossos filhos a amar a palavra de Deus, por exemplo? Vamos começar sobre isso aqui no programa de hoje com a presença da educadora Wélida Dancini, que foi tão bom tê-la no último programa, ainda no mês de novembro. Você volta agora para conversar com a gente. Bem-vinda! Muito obrigada, é sempre uma alegria poder estar aqui conversando sobre temas tão importantes, tão essenciais para a nossa vida, para a nossa prática enquanto pais, enquanto educadores, que é essa questão de como é que a gente pode, nesse mundo tão conturbado, guiar os nossos filhos, guiar a nossa geração até o céu. O que você diz sobre isso? Como guiar nossos filhos, esta geração, para o céu, sendo que estamos vivendo momentos tão difíceis? Realmente, o momento que nós estamos inseridos é um momento extremamente desafiador. Nós enfrentamos muitas pressões. Quando você para pensar sobre quem é a criança do século XXI, a criança do século XXI é uma criança que passa muito tempo na frente da televisão, ela praticamente acorda já com o controle remoto na mão. E aí é desenhos, novelas, inclusive novelas para as crianças, programas que têm um cunho moral extremamente questionável, espiritualmente, então, ainda mais. É uma geração em que os pais têm estado muito ausentes em função de trabalho, de estudos, mas eles não têm conseguido dar atenção para os filhos. Não são todos os casos, graças a Deus, mas um número significativo tem tido dificuldade de dedicar tempo de qualidade para os seus filhos. E dentro desse contexto em que eles estão sofrendo diversas influências, como eu coloquei, né, da mídia, da internet, dos videogames, da educação, da leitura, da literatura, enfim, são tantas pressões para as coisas questionáveis. Dentro de tudo isso, a gente está ali como pais, como educadores, tentando conduzir essa galerinha para o céu. E como é que a gente faz isso? Bom, partindo para algumas sugestões práticas, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é uma fala que eu já tive com vocês aqui em outros programas,
é que eu creio muito que hoje nós precisamos, de fato, tirar Deus de dentro da igreja. Deus, ele precisa ser uma realidade na igreja? Precisa, mas ele precisa também ser uma realidade dentro de casa. Não basta ser cristão apenas dentro da igreja, mas principalmente dentro de casa. Então, se os filhos não virem essa prática religiosa que a gente professa na igreja, e isso acontecendo no dia a dia, dentro de casa, nos nossos negócios, nos nossos estudos, esse discurso dúbio, eles não conseguem compreender. E a prática fala muito mais alto do que as palavras. Aquilo que eles veem durante a semana, como nós nos portamos em relação à nossa vida espiritual, isso pesa muito mais do que essas poucas horas que nós passamos dentro da igreja. Então a gente começa a questionar, como é que está o culto familiar lá em casa? Essa é uma prática extremamente necessária, porque, veja, Deus, ele precisa ser o grande agente que vai promover as mudanças dentro da nossa casa, e ele é o único que consegue mudar todas as práticas que estão distorcidas. Nós dependemos de Deus para todo tipo de mudança, porque ele consegue fazer as mudanças reais. Mas se a gente não busca Deus, se a gente só deixa para se encontrar com Deus lá na igreja, quando a gente vai? E dentro de casa, durante toda a semana, a gente não traz Deus para dentro da nossa casa, os nossos filhos não veem o poder do Espírito atuando na nossa vida, não vê pais e mães de joelhos com a Bíblia na mão, o fruto do Espírito se revelando nos relacionamentos. Então, isso é muito delicado. Então, o primeiro ponto é que a espiritualidade tem que ser realmente a base da nossa família. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. E quanto do céu os nossos filhos estão conseguindo visualizar, experienciar dentro da nossa casa? É a pergunta que não quer calar. Como nós vamos dizer de Jesus para uma meninada que está sendo influenciada por outras ideias, por outros super-heróis, por outros num outro contexto, numa outra realidade? Se nós, quando apresentamos a Jesus, tem família que apresenta Jesus para os filhos, mas é um Jesus que nada pode, nada é agradável. O culto é um culto difícil para uma criança, ela tem que ficar muito tempo ouvindo uma leitura, ouvindo um sermão, e não foi criado nela amor por isto, não foi criado nela respeito, reverência, o cuidado com as coisas sagradas. E aí torna tudo mais difícil, porque ela fica num contraponto o tempo inteiro. Os pais querem que ela esteja na igreja bem, quando no dia a dia ela não vê a igreja dentro de casa, como você bem disse. Para a gente continuar nessa ideia, eu vou trazer um pouquinho ali do programa passado, quando estivemos juntas, e você me falava sobre alguns elementos que contribuem para essa falta de entendimento com a verdadeira religião ou com a beleza da religião. Por exemplo, os elementos que deixam os nossos filhos confusos porque são coloridos, são divertidos, são dinâmicos. E a realidade da igreja não é assim, colorida, dinâmica, fachos de luz, aquela história toda. Não, é um momento reflexivo. A igreja é um ambiente onde as pessoas são chamadas a ler, a ouvir, a louvar sim, a celebrar sim, mas é uma ideia diferenciada. No momento fora do ar, nós conversávamos, por exemplo, sobre a dinâmica dos jogos, videogames. Me fala um pouquinho a respeito de um elemento como estes que acaba influenciando na espiritualidade dos nossos filhos, na religiosidade deles. Os videogames, eles têm sido assim uma grande ferramenta para quebrar alguns princípios, alguns elementos fundamentais para o desenvolvimento das pessoas, especificamente das crianças que estão mais utilizando, e no momento a gente está abordando isso. Por exemplo, nos games é tudo muito rápido. Para você ganhar o jogo, você tem que ganhar aquele que pensa mais rápido, que decide mais rápido e que age mais rápido. Não basta você decidir, mas você ser lento em executar aquilo que você decidiu, né? Vou fazer isso, e às vezes a gente nem para pensar no que vai fazer. Na realidade, você tem que ver a situação que está exigindo ali o jogo e fazer a coisa acontecer. Quem faz isso mais rápido ganha o jogo. Quem fica muito tempo analisando, o jogo já foi embora e a pessoa perdeu.
O que a gente pode analisar a respeito disso? Não estamos comentando a respeito de conteúdo do games, daí é um outro capítulo. Mas veja, essa questão dessa velocidade de você agir. Então, por exemplo, a coisa é tão envolvente que se você estiver apenas assistindo uma pessoa jogando e digamos que em um determinado momento a pessoa precisa matar, e se ela demorar muito, a nossa atitude, a nossa reação enquanto, digamos, espectador, né? Obrigada, o que você faz? Mata, mata, mata! E você não para pensar se matar é uma atitude moralmente correta, se Deus aprova isso. Você simplesmente ele tem que fazer isso agora. E às vezes até alguns filmes nos levam a esse tipo de reação também. Mas especificamente os games, eles têm tido esse objetivo obscuro, esse objetivo que não está velado, de tirar de nós a capacidade de raciocinarmos, de decidirmos com base em padrões morais e espirituais. Porque no jogo, a sua mente é treinada para você não decidir, você apenas agir. Então você não tem tempo para refletir, para analisar nada. Você viu a situação, você tem que agir. Independente se é moralmente correto ou não. Você viu a situação, você age. Com base nisso, você pode observar que as crianças que estão dia após dia envolvidas com isso, elas estão sendo treinadas, e o que mais dói, muitas vezes dentro da nossa casa, boa parte das vezes dentro da nossa casa, ela está sendo treinada para agir nas diversas circunstâncias da vida sem o elemento decisório. Ele não tem tempo para tomar decisão. Então, quando ele está lá fora e ele vê uma situação, ele não reflete. Ele não para pensar, para analisar, muito menos ele não decide nada, ele apenas faz. Aí depois que ele fez, aí ele vai pensar, nossa, eu não devia ter feito isso, como que eu vou fazer isso? E a gente para, mas como é que eu fiz isso? Por quê? Porque decidiu, ou melhor, agiu sem refletir, sem analisar, sem tomar decisão nenhuma. E os games têm desenvolvido nas crianças, nos adolescentes, essa característica. E aí você para pensar, por que será isso? Será que é uma coincidência? Por que as crianças então estão sendo treinadas para agirem sem tomar decisão, sem pensar, sem analisar? É óbvio que, como nós estamos num grande conflito, a gente precisa entender que nada é por acaso. Nós estamos inseridos num grande conflito, as forças do bem contra as forças do mal. Como a gente pontuou no programa passado, não é sensacionalismo, mas é refletir sobre as coisas que nós estamos inseridos, porque muitas vezes nós agimos, não vou nem dizer que nós agimos, nós apenas reagimos, porque a gente não para refletir. A gente vai e compra uma camiseta de um personagem, de um desenho, e a gente nem para olhar aquele negócio cheio de monstro, um negócio feio, uma coisa que você olha e já vê, esse negócio é do mal. Mas a gente nem para analisar, porque todo mundo tem, então meu filho também tem que ter, ele não pode ficar para trás. E é exatamente esse contexto de você apenas fazer as coisas sem parar para analisar nas consequências, se isso está correto, se está certo ou se está errado. E isso tem sido negativo também na questão espiritual? Que ligação você vê entre uma coisa e a outra? Tem tudo a ver com as questões espirituais, porque veja, quando você, a nossa vida, a gente tem que entender que a nossa espiritualidade, ela não se restringe à prática da igreja. Ser cristão não é ser cristão apenas dentro da igreja, é ser cristão em todos os contextos da vida. Quando você não consegue tomar as suas decisões, analisando. Eu pergunto, por que tem que tomar a decisão tão rápida? Por que você não pode ter tempo para pensar, decidir e ver o que é melhor, o que não é melhor, ponderar? Então, a nossa vida espiritual, ela não se restringe à igreja. E no dia a dia, a gente tem inserido em vários contextos que muitas vezes a gente age sem analisar, sem ponderar, sem tomar as decisões, apenas vai reagindo. E a intenção do nosso grande inimigo é que a gente realmente não pare para pensar,
Porque quando a gente para pensar, analisar o que Deus diz a respeito e decidir com base no assim diz o Senhor, a gente tem muito menos chance de tomar decisões erradas. E o nosso inimigo não quer que a gente decida com base no assim diz o Senhor. Ele quer que a gente decida com base nos nossos impulsos, na nossa inclinação natural. E Paulo já diz que a inclinação natural da carne é inimizade contra Deus. O que está faltando dentro da casa das pessoas? O que está faltando na casa das famílias? Quando a gente vai falar de espiritualidade, religiosidade, quando estamos falando de palavra, de Bíblia, como que essas coisas devem ser inseridas no contexto familiar? Você falou em algum momento sobre culto. Como devem ser os cultos? Para que isso não seja chato, para que isso não seja uma coisa ruim do ponto de vista da dinâmica, do ponto de vista da interação com as crianças. Você tem visto os pais terem sabedoria ao fazer os cultos, ao trazer as crianças para o conceito da espiritualidade ampla, feliz, porque Jesus nos apresenta um evangelho com alegria. Exatamente. Né? A gente não vê nenhum texto bíblico tratando de Jesus sorrindo, mas quando Jesus falava de salvação, do Pai, quando ele chamava as crianças para sentar no colo, eu não imagino Jesus sisudo, eu imagino ele chamando para sentar no colo crianças com um sorriso, com alegria. Como é que esse evangelho se apresenta dentro de casa? Feliz. Eu louvo a Deus porque hoje o Espírito Santo tem trabalhado em muitos lares e muitas famílias têm resgatado o culto familiar. E essa tem sido uma realidade em muitos lares. A gente tem visto testemunhos lindíssimos de grandes coisas que têm acontecido na casa de muitas pessoas, coisas espirituais muito lindas acontecendo. Entretanto, contudo, todavia, no entanto, ainda existe uma parcela preocupante de pais que ainda não se atentaram para a necessidade de ter uma vida espiritual efetiva dentro de casa. E aí é sempre aquela desculpa, eu não tenho tempo, não dá tempo, a gente não consegue reunir a família toda. Mas quando a gente quer montar um programa, quer assistir alguma coisa na televisão, quando a gente encontra tempo. Na realidade, precisa ter prioridade em relação ao culto familiar. E o culto familiar, ele tem que ser feito com base nos nossos filhos. Por exemplo, quem tem crianças, né? Você não pode fazer um culto para criança, esse culto com uma característica de adulto. Tem que ser um culto para as crianças mesmo. Então, por exemplo, você tem crianças de até 3 anos de idade. A oração tem que ser a oração para ela, numa linguagem que ela entenda, numa linguagem que ela consiga repetir, e tem que ser muito rapidinho. A oração para a criança não pode durar mais do que 2 minutos. Por quê? Porque ela não consegue se concentrar mais do que esse espaço de tempo. Então tem que ser uma coisa rápida. Ser rápido, um culto rápido, não significa também que ele não vai ser espiritual. Muito pelo contrário, ele tem que ser um culto espiritual. Mas ser espiritual não significa ser carrancudo, ser sério, ser fechado. Tem que ser uma coisa alegre, interessante, mas rápido, porque a criança, ela não consegue se concentrar durante muito tempo. Dela, né? É no tempo dela. O culto é para ela. Uhum. O seu culto você faz em um outro momento. Aí se você quiser ficar 3, 4 horas, amém por isso. Mas com a criança tem que ser muito rápido. E usando coisas concretas, porque a criança, ela não consegue pensar em conceitos abstratos. Então você tem que estar trazendo alguns objetos, algumas coisas para ela estar pegando, para ela estar em que materialize aquilo que você quer ensinar para ela. Vai contar uma história? Então põe a representação em bonequinhos, é isso que você está dizendo, em elementos em que a criança possa interagir. Exatamente. Né? Porque não dá para a gente abrir a Bíblia, vem cá que eu vou contar a historinha, dura ali 10, 15 minutos para uma criança de 3 anos de idade, 2 anos de idade. Por falar em idade, com que idade as mães, os pais devem se preocupar em envolver a criança com o discurso da espiritualidade, da fé? Ok, é uma pergunta excelente. Você deve começar a envolver a sua criança na prática religiosa. Você deve começar o culto dela no dia que você pega o seu teste de gravidez, está escrito lá,
positivo. Esse positivo não significa apenas que você está grávida. Está falando, é agora que começa o culto. Esse positivo é isso. É agora que começa o culto. Então é nesse momento que a gente começa a ensinar. Aí tem gente que fala, mas eu vou fazer um culto para uma barriga? Mas não é apenas uma barriga, é um bebê que está ali dentro. E a gente sabe, principalmente depois do 5º mês de gestação, a criança já ouve tudo, ela já consegue ela já tem uma interação maior com o que está acontecendo fora. Mesmo antes desse período, toda essa sensação de bem-estar que Deus nos dá através da comunhão com Ele, tudo isso a criança já consegue sentir, mesmo ela tendo poucas semanas de vida. Então, é no ventre que a gente começa a ensinar o amor de Deus para os nossos filhos. Que lindo, gostei disso. Então, não é positivo, estou grávida, é positivo, vai começar o culto. Exatamente. Muito bom. Há mães e pais preocupados porque ensinaram tudo isso para os filhos. Ensinaram, fizeram culto, orientaram, levaram à igreja, os levaram a estudar a palavra e eles foram crescendo e foram escolhendo outro caminho. O que você diz para as mães e para os pais que hoje têm filhos fora da igreja, por exemplo, que hoje não têm relação nenhuma com a Bíblia, com as coisas espirituais? Certo. Eu volto novamente àquele texto lá de Provérbios que para mim ele assim é o resumo, ele é todo o direcionamento de forma bem prática e objetiva da nossa prática enquanto educadores, enquanto pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós precisamos de fato fazer isso uma grande realidade. E quem deve ensinar? Não é a televisão, não é a escola, não é a babá, não é a professora do Ministério da Criança e do Adolescente, não é nem o pastor da igreja. Eles vão contribuir, mas aquele ensina que está lá em Provérbios diz respeito especificamente para o pai e para a mãe. Nós devemos ensinar o caminho que deve andar. Aí você fala, nossa, mas eu ensinei, é claro, todo mundo erra, não acertei em tudo, mas eu dei meu melhor, eu investi nos meus filhos, comprei material apropriado e fazia culto em casa, tinha culto de manhã, de tarde, e pôr do sol e tal, e meus filhos cresceram dentro desse ambiente, mas depois que cresceram, se desviaram. E a gente tem visto por aí afora muitos pais, muitas mães sofrendo muito por viverem essa realidade que ela é muito triste. Você vê um filho que você criou ali dentro dos princípios da igreja e de repente ele está ali fora. E aí o que acontece? Nós precisamos primeiramente confiar naquilo que Deus diz. Se você, querida mãe, querido pai, se você está enfrentando esse momento que é tão dolorido, eu queria compartilhar com você um texto da Bíblia que eu acredito que ele vai trazer muita esperança e muita paz para o seu coração. Está no livro de Jeremias, no capítulo 31, o versículo 16 e o versículo 17. Anota, leia esse texto várias vezes, olha só que coisa linda. Assim diz o Senhor, veja, o Senhor que está falando para o seu coração. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Amém? Amém. O texto continua dizendo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Sabe, esse texto é um grande alento para o nosso coração. Jesus está dizendo aqui, o texto começa falando que é o Senhor quem está falando. Mãe, pai, enxuga as lágrimas dos teus olhos, pare de chorar, enxuga suas lágrimas, porque há recompensa para as tuas obras. Não pense que tudo que você fez foi perdido, que está tudo errado. Não, há recompensa para as tuas obras. E Jesus faz essa promessa, os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, querida mãe, querido pai, não desista dos seus filhos. Continue orando. Quando os filhos se vão, há pelo menos duas coisas muito importantes que os pais ainda podem fazer. Primeira, orar.
nós não podemos desistir de orar pelos nossos filhos. Segunda, testemunhar e apelar para os nossos filhos. Então, se nós desistirmos de orar pelos nossos filhos, se nós desistirmos dele, ainda que você ache que não tem mais jeito, meu filho está no mundo das drogas, meu filho está no presídio, meu filho está no fundo do poço. Queridos, não importa onde ele esteja, como ele esteja, a promessa de Deus é fiel e a palavra de Deus, a Bíblia mesmo diz que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Ele diz que você deve enxugar os seus olhos, enxugar as suas lágrimas, porque os seus filhos voltarão. Se apegue à promessa e continue orando, porque Deus vai atender as suas orações. Orações, orando, joelho no chão. Tem mãe que diz assim, mas eu falo e ele não me ouve. O pai diz, eu falo, mas eles não me ouvem, dizem que eu sou chata. Chega uma hora em que as palavras não significam mais nada, mas um joelho no chão, um clamor, mãos erguidas ao Senhor, fazem toda a diferença. E amar os nossos filhos, amar, e só amar. Vamos para o intervalo? Até já! E eu quero contar com você, com sua participação, mande seu e-mail para a gente, fique bem à vontade, o programa é seu. Até já! Estamos conversando hoje com a educadora e escritora Wélida Dancini, que é mãe, pregadora, palestrante e tem muito interesse, assim como todos os profissionais que vêm aqui, de considerar com você as coisas importantes da vida. E hoje estamos falando sobre educação, a educação religiosa, a educação que constrói a religiosidade, a espiritualidade dos nossos filhos. Estamos tentando traçar também com você a ideia de que existe um conflito intenso no dia a dia das nossas crianças. A atenção delas é roubada a todo instante por jogos, brinquedos, desenhos, por músicas, e a gente precisa estar atento. Quantas vezes nossos filhos ficam horas e horas diante de um videogame, depois a gente quer que ele tenha atenção, que eles tenham atenção enquanto estão numa igreja sentado ouvindo um pregador, um louvor, um testemunho, celebrando na presença de Deus. Porque durante o dia a dia, durante os 6 dias da semana, eles foram levados a considerar outras coisas, muito pouco a palavra de Deus. E aí fica difícil a vida religiosa dos nossos filhos. E aí tantos pais confusos, tanta gente pregando o evangelho para os vizinhos, para a comunidade e perdendo os filhos dentro de casa. Tanta gente pregando o evangelho nos campos missionários mais distantes, mas nossos filhos estão se perdendo dentro de casa. Quer ver uma coisa? Já comentei com você que nos acompanha sempre aqui no Consultório de Família, inclusive agradeço pelo público maravilhoso que nos acompanha sempre, que sempre diz, Darlide, fico ligado aqui assistindo, acompanhando e como o programa tem melhorado a nossa vida. Muito obrigada por isso, que Deus te abençoe. É para o seu bem, é para a sua felicidade que nós trazemos temas assim aqui para você, porque cremos nisso de verdade. Nós não estamos aqui fazendo um papel, nós não estamos aqui considerando ser um personagem, não só um personagem, nenhum dos que aparecem aqui na telinha da Novo Tempo para você é um personagem, são pessoas com uma realidade muito entregue ao Senhor Jesus e querendo muito que a verdade chegue até o seu coração e transforme a sua vida. E nós estamos falando dessa espiritualidade toda, Wélida, mas muitas vezes nós nos perdemos dentro de casa. Por exemplo, são poucas as vezes em que nós pais celebramos o aniversário dos nossos filhos, celebramos o nascimento deles com motivações pouco apropriadas para alguém que diz ser cristão ou cristã. São poucas as vezes ou é triste dizer, são muitas vezes? Olha, vou dizer por onde eu tenho ido, infelizmente. Vou falar do que tenho visto, né? Que a gente não pode generalizar, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa. Graças a Deus. E a gente tem que valorizar e incentivar essas pessoas que estão se esforçando e muitas vezes são até criticadas, são taxadas de legalistas, porque estão tentando realmente seguir os padrões, os princípios da palavra de Deus. Mas hoje a coisa está assim tão delicada que às vezes você tentar fazer o
certo, você nessa tentativa é vista como legalista, como extremista, e realmente é muito complicado isso. Mas até como uma palavra de incentivo, você que está buscando pautar a sua vida, a sua casa, de acordo com a palavra de Deus, parabéns. Continue, ainda que você esteja lutando contra a correnteza, mas se você está no caminho que Deus está te orientando, que está pautado na palavra de Deus, persiga, continue, porque Deus vai cobrar de você a sua casa e não o que os outros estão fazendo. Então, fica aí o nosso parabéns. E por falar em parabéns, respondendo a sua pergunta, infelizmente a gente ainda tem visto alguns pais que... Olha, eu não posso nem... Eu não gostaria de lançar culpa sobre eles. Mas é que muitas vezes a gente está assim tão inserido nesse contexto, neste mundo assim, em que tantas vozes, tantos sons, tantos motivos são ventilados à nossa frente, que a gente muitas vezes para de analisar as coisas que a gente acaba se inserindo. Vou dar um exemplo. Uma certa vez nós estávamos numa cidade, meu esposo ele é pastor. E aí, ao chegarmos num determinado distrito, um casal da igreja nos convidou para irmos à festa de aniversário do filho dele. Eles estavam fazendo 4, 5 anos. E aí, convidou meu esposo para ir fazer uma meditação no aniversário lá. Ok, fomos, né, com alegria e tal. Só que quando a gente chegou lá, a gente levou o maior susto. A decoração da festa. Eu nunca imaginava me deparar com uma situação daquela, mas a decoração da festa de aniversário daquele garotinho da igreja era Halloween. E as mesas estavam muito bem decoradas, com toalhas pretas, aquelas abóboras com buraco no meio, a carinha, uma vela no meio, e todo o motivo ali era Halloween. E aí a gente fica pensando, como é que nós vamos chamar a presença de Deus para abençoar aquele culto em que toda a ornamentação é uma homenagem às bruxas? E aí a gente começa a misturar o santo com o profano. E Deus nos chama para sermos pessoas santas, para termos uma família santa, para termos uma casa santa. E como é que a gente mistura com o santo coisas profanas? E às vezes isso acontece até de forma inocente, porque a gente não para analisar e eu digo que a gente vive na geração do nada a ver. Uhum. E a gente olha, nada a ver, tão bonitinha aquela abóbora lá com aquela carinha lá, ou porque o filho viu na escola de um outro amigo e aí a criança quer, mas a criança não tem esse discernimento. E se nós pais não pararmos, analisarmos e decidirmos com base em princípios éticos, princípios morais, princípios espirituais, a criança não tem a menor condição de ir à frente dos pais. Olha... O que dizer, né? Além do que temos visto, tem uma palavra. Fica difícil nós levarmos os nossos filhos para a igreja, sendo que a sua experiência do dia a dia é uma experiência contrária. Wélida, o que você avalia com relação aos pais se colocarem na situação de guardadores dos seus filhos? Que orientações você tem ensinado, que você tem dito, segundo, é claro, a palavra de Deus? Não são palavras suas, não são descobertas suas, você apenas está trazendo à tona uma mensagem que muitas vezes está passando batido, ficando esquecido. O que você considera de mais importante que os pais compreendam dentro disso tudo que estamos dizendo? Já foi dito, está para ser dito? O que eles precisam compreender em primeira instância? Para evitar uma situação como essas, por exemplo? De fato, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Hoje a gente não tem tido ou não tem separado tempo para buscarmos a orientação de tudo aquilo que Deus deixou revelado sobre como é essa prática de educar filhos, não para este mundo apenas, mas principalmente para o céu. E esse texto que a gente tem repetido aqui de Provérbios, instrui a criança no caminho que deve andar. Às vezes a gente está inserido em tantos contextos tão sobrecarregados que a gente acaba mudando um pouquinho esse verso. É como se tivesse escrito, corrige a criança do caminho que ela não deve andar.
Como é que isso funciona? A gente deixa a criança lá solta, aí ela começa a fazer as escolhas dela, de programas, de brincadeira, de palavras, de atitudes. E aí, quando ele está fazendo alguma coisa certa, deixa ele lá sozinho. Quando ele começa a fazer alguma coisa errada, aí entra o pai, entra a mãe para corrigir o mau caminho que ele escolheu. Mas a Bíblia não fala isso, que o nosso papel é de corrigir do mau caminho. É claro que a gente também faz isso, mas nosso papel principal é instruir no caminho que deve andar. Como é que isso se configura na prática? É você ensinar, você treinar, você fazer junto com a criança a coisa certa. Vou dar um exemplo, a gente comentou lá no programa da rádio. Como é que ajuda as crianças a serem reverentes na igreja? Isso é um grande desafio, porque durante a semana o mundo da criança é muito agitado, é muito som, é muita cor, é muito movimento, é a televisão, é o game, é a internet, é a leitura e tanta coisa. Aí chega no sábado ou no domingo, né, a depender da religião da pessoa, a criança vai para a igreja e lá o ambiente é totalmente diferente. E ela leva aquele choque, porque aí é como se tivesse que desligar um botão e liga o outro, e agora desprograma toda a criança, e agora ela tem que ficar quietinha, sentada, centrada, prestando atenção em adulto, falando para adulto, coisa de adulto, palavra de adulto, e aí ela tem que passar aquele tempo ali. Mas como é então que a gente vai ensinar as crianças a serem reverentes na igreja? A gente precisa treinar isso em casa. Então, por exemplo, as crianças, elas gostam de correr. E quando ela chega na igreja, ela não entende que na igreja ela não pode correr, ela não pode entrar correndo dentro da igreja. E não adianta, todos os pais acho que já entenderam isso, não adianta a gente querer ensinar o filho dentro da igreja, que na igreja não é lugar de correr. Ou você ensina antes, ou você passa vergonha dentro da igreja. Então, a gente tem que em casa treinar o caminho que ela deve andar. Então, a gente vai treinar como é que se anda dentro da igreja. Então, a gente vai explicar, orientar, e aí a gente pega a mãozinha do filhinho, agora a gente vai caminhar igual a gente caminha dentro da igreja. Não pode ter som nos pés, não pode fazer barulho, então vamos andar. E aí a gente passa alguns dias, a depender da criança, né, do tamanho da criança, nessa prática. E assim todas as outras coisas. Nós precisamos ensinar, não dá pra gente imaginar que a criança vai deduzir e vai fazer a coisa certa de primeiro. Nosso papel é ensinar o caminho certo. Nesse movimento de ensinar, exige-se que os pais tenham compreensão antes disso. Quando você diz assim, tem pais que querem ensinar na igreja. Quando a criança apresenta uma situação nova, os pais querem ensinar, corrigir, repreender na rua ou na igreja onde estiver. Os pais precisam se antecipar, ensinar, educar, repetir. Aí tem pais que perdem a paciência e falam assim, mas eu já falei tanto, já ensinei tanto, mas educação também é repetição, né? Repetir a palavra de Deus, repetir versos bíblicos até que seu filho decore. Decorar não é o Senhor quem nos disse para ensinar, reproduzir o que está escrito para os nossos filhos, repetir, impregnar o conhecimento do seu filho com a palavra de Deus, impregnar a mente dele com as coisas espirituais. Os pais precisam se antecipar. Exatamente. Então, veja, a primeira maneira da criança compreender, dela aprender, é através da observação, em primeira instância, dos pais. É o que na psicologia a gente chama dos outros significativos. Esses outros significativos, quando a criança é menorzinha, se resumem basicamente em pai e mãe. Então, aquilo que o pai e a mãe faz é o que vai realmente pesar mais na mente da criança. Então, se você quer ensinar, que a gente está exemplificando, né, a questão da reverência, primeira coisa, ele precisa ver um pai e uma mãe reverente dentro da igreja. Então, um pai e uma mãe que fica entrando e saindo, que fica conversando, que não é reverente dentro da igreja, ainda que você tenha ensinado tudo em casa, mas chega na igreja e você não faz,
esse discurso a criança não consegue compreender. Então, a gente precisa praticar, para isso a gente precisa se antecipar, analisar o que é que eu vou vivenciar, o que meu filho precisa saber, como é que ele tem que se portar. Eu vou para um restaurante, um grupo de amigos, vamos para um restaurante chique, como é que meus filhos vão se portar lá? Ele nunca entrou num restaurante chique, não dá para imaginar que a criança que nunca vivenciou aquilo vai chegar, vai sentar direitinho, vai saber como pegar os talheres e tal. Ela precisa ser ensinada em casa, por isso nós precisamos nos antecipar e antes da criança estar exposta a qualquer tipo de situação, ela primeiro precisa ser ensinada, por isso a palavra de Deus é tão rica. Por falar em palavra de Deus, antes de ir para o intervalo, você lê um texto de Jeremias, capítulo 31, versos 16 e 17. Lindo, anota aí, lê Jeremias 31, versos 16 a 17. Para os pais que têm filhos que já não estão mais frequentando igreja, que não querem mais ou não têm mais contato com a palavra de Deus e você anda triste, sofrido com isso. Dá uma lida lá, é uma promessa do coração de Deus para você. Nesse sentido, Élida, como continuando ainda a dizer do clamor, da oração, quando o verso bíblico diz assim, pare de chorar e espere porque o Senhor trará teus filhos de volta. E aí eu sei que você tem uma frase que você costuma dizer em suas palestras a respeito da oração e da postura dessa mãe enquanto esse filho volta. Muitas vezes nós imaginamos, nós agimos como que o nosso braço, o nosso trabalho que iria resolver ou que vai resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, no caso, é o que iria trazer o nosso filho de volta para a igreja. E nós precisamos compreender que problemas espirituais, eles são resolvidos com atitudes espirituais. E eu sei que você que está enfrentando esse tipo de situação, até mesmo você que tem seus filhos ainda pequenos, estão na igreja, é um desafio você conseguir envolvê-los nas coisas espirituais, que eles sintam prazer na prática da religiosidade, que você consiga fazer com que eles renunciem a coisas tão coloridas que existem no mundo e busquem as coisas corretas, as coisas da palavra de Deus. É sempre um desafio. A educação de filhos não existe um manual, né? É sempre um grande desafio. Mas eu sempre tenho dito que em tudo isso não é o trabalho do nosso braço, não é a nossa mão que vai resolver isso, são os nossos joelhos. E a frase que você disse, né, que eu sempre gosto de mencionar, é uma frase que diz o seguinte: uma mãe, enquanto trabalha, ela apenas trabalha. Mas uma mãe, quando ora, Deus trabalha. E a grande pergunta é, quem que você está querendo ver trabalhando pelos seus filhos? Outra pergunta, você está cansada de trabalhar pelos seus filhos? Você está tendo os resultados que você está desejosa? Os resultados que você está conseguindo, eles estão compatíveis ao tanto de esforço, tanto de trabalho que você tem empregado em relação aos seus filhos? Se você não está satisfeita com os resultados que você está obtendo, eu te digo em nome do Senhor Jesus, pare de trabalhar pelos seus filhos. Pare de trabalhar e comece a orar. Porque uma mãe, quando trabalha, ela apenas trabalha. Mas uma mãe, quando se coloca de joelhos e clama, queridas, o coração de Deus não aguenta ouvir um clamor de uma mãe. E quando nós nos colocamos de joelhos e clamamos, Deus então passa a trabalhar. Então, esqueça seu trabalho pelos seus filhos. Comece a orar, clamar a Deus, porque Ele sim é o único que pode trabalhar e mover, moldar ou remoldar o coração dos seus filhos. E em que tempo nós veremos a resposta dessas orações? O nosso tempo é completamente diferente do tempo de Deus, né? E muitas vezes a gente sofre porque a gente quer as coisas no nosso tempo e não no tempo de Deus, mas o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso tempo. E nesse contexto, a grande escritora norte-americana Ellen White, ela tem algumas citações assim lindíssimas que trazem grande alento e grande esperança para o nosso coração de mãe, para você que está sofrendo com seu filho que deixou a igreja. Eu vou citar pelo menos duas que eu acho que são assim fundamentais.
ela teve uma visão em que Jesus, ele estava no céu, e ela coloca assim que antes de Jesus tirar as suas vestes de sacerdote e voltar à terra para buscar os seus filhos, o último trabalho dele vai ser ouvir a oração dos pais pelos filhos. E aí ela continua dizendo que ela viu um anjo grande e poderoso descendo do céu rapidamente, voando em direção a esses filhos que deixaram a igreja. E imediatamente antes do fechamento da porta da graça, ou seja, no último momento, na última oportunidade que ele tem ainda de aceitar a Jesus, eles irão aceitar a Jesus e eles serão salvos. Essa é uma citação, é um texto que realmente enche o nosso coração de esperança, porque a palavra de Deus é verdadeira e é fiel. E uma outra citação, essa eu vou ler para você, está aqui numa meditação matinal, Maranata, no dia 27 de outubro, na página 312, diz o seguinte: quando se assentar o juiz e se abrirem os livros, quando for pronunciado o bem-estar, aquele lá de Mateus 25, do grande juiz, e sobre a fronte do vencedor for colocada a coroa de glória imortal, ou seja, quando nós recebermos a nossa coroa, muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido e, apontando para sua mãe, dirão: ela fez de mim tudo o que sou, mediante a graça de Deus. Sua instrução, suas orações foram abençoadas para a minha eterna salvação. Olha que coisa linda. Imagine essa cena, Jesus coroando os nossos filhos e eles tirando a coroa, levantando a coroa diante de todo o universo e dizendo que nós, as mães, fizemos por ele tudo o que ele é, e ele recebeu a coroa em consequência disso, e o recebimento dessa coroa também é consequência da instrução da mãe, da oração, e por essa prática de instrução e de oração, eles foram abençoados por toda a eternidade. Amém. Então, querida, não desista dos seus filhos. Se você desistir dos seus filhos, o que serão deles? Não importa onde eles estejam, como eles estejam, em nome de Jesus, não desista do seu filho. Continue orando, porque Deus não aguenta ouvir um clamor de uma mãe. Ele vai atender às suas orações. Amém. Você pode ter perdido o programa que fizemos juntas no mês de novembro, acho que do dia 26 de novembro, já está no blog, você pode assistir ali a primeira parte desse programa, que é uma continuidade de uma conversa em que nós estamos muito interessados de que você, mãe, pai, que os educadores, todos nós que temos a responsabilidade de ensinar, de instruir, tenha a convicção de que isso não é se eu quiser, é um chamado para ser executado agora, hoje, em nome de Jesus. Há uma palavra profética sobre os nossos filhos, há uma profecia liberada sobre as famílias. Está escrita no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, dizendo que acontecerá que o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne, sobre os nossos filhos, e os nossos filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos, visões, toda a carne que receber o poder do Espírito de Deus profetizará a salvação. Mas eu quero ficar no contexto das crianças, dos filhos. O que nós estamos dizendo aqui é: pai, mãe, por favor, em nome de Jesus, para que o seu filho seja batizado com o poder do Espírito Santo, para que a mensagem seja proclamada em todos os cantos da terra, as nossas crianças precisam ser preparadas para serem missionárias. Em vez de ensinar os nossos filhos a olhar tanto para si, a querer tudo para si, é presente para ela, é roupa para ela, brinquedo para ela, tudo é para ela. E aí nós crescemos com reizinhos e rainhazinhas, na verdade muitas vezes tiranozinhos, porque se a mãe não der, se o pai não der, eles fazem chantagem, pobrezinhos deles, mas eles têm esse poder. Criança mimada, criança que não foi instruída no caminho do Senhor, é criança difícil, você sabe do que eu estou falando. Então, essa profecia, essa palavra profética é para os nossos filhos.
Então, finalizando aqui o programa, apelando ao coração dos pais para que busquem ao Senhor Jesus em espírito e em verdade e ponham essas crianças no altar do Senhor, diante do altar de Deus. Wélida, vamos fechando nessa ideia? Vamos sim. É importante que nós tenhamos em mente que os grandes heróis dos nossos filhos não podem ser os heróis que a mídia apresenta. Os heróis dos nossos filhos precisam voltar a ser Daniel, precisa ser João, Pedro, Paulo. Os heróis da Bíblia têm que ser os heróis dos nossos filhos. Os nossos filhos não podem falar como os heróis daí de fora, mas como os heróis da palavra de Deus. Eles não podem se vestir como os heróis aí de fora. Eles não podem se alimentar como os heróis aí de fora. Nós, de fato, precisamos colocá-los em um contexto de espiritualidade. Nossa casa precisa ser um pedacinho do céu, porque Deus tem pressa. Ele tem pressa de usar os nossos filhos para a pregação do Evangelho, porque, como foi lido aí na profecia, que o Espírito Santo vai cair sobre os nossos filhos e eles profetizarão. E Deus tem pressa em usar os nossos filhos como grandes arautos da verdade, anunciando a última mensagem de advertência para este mundo que está caído. E aí fica fácil a gente assimilar que há forças contrárias ao outro anjo trabalhando para ganhar a alma dos nossos filhos. Porque se há uma palavra profética para os últimos dias, para que Deus use, Deus dizendo que vai usar as nossas crianças para testemunhar e para dizer da realidade sobrenatural do Senhor, claro que há força contrária querendo discipular as nossas crianças no caminho das trevas. Exatamente. Dizendo para elas que o vampirismo, que a bruxaria, que a sensualidade, que a vulgaridade, tudo o que traz prazer aos sentidos, tudo isso é só o que basta para ser feliz. Mas isso é palavra que vem da boca que não crê no nome de Deus. Porque a palavra que professa Jesus como Senhor e Salvador, crê na palavra eterna, a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que os nossos filhos precisam ser ensinados no caminho do Senhor. E é caminho estreito, né, Wélida? Com certeza. É caminho estreito. Com certeza. É caminho de dificuldade, sim. É caminho de abrir mão, sim. De prazeres comuns, de coisas comuns. É caminho de aprendizado dia após dia. É senda por onde passou Jesus. Senda, muitas vezes, de sacrifício para o pai, para a mãe, que vai precisar abrir mão do eu acho que não tem nada a ver. Abrir mão do nada a ver para dizer a palavra de Deus tem tudo a ver comigo, com a minha salvação. Wélida, obrigada, viu? Vou colocar no blog os seus contatos, vou colocar disponível no blog informações a seu respeito, o seu trabalho. A Wélida tem inúmeros livros escritos, ela é uma educadora, ela é uma pessoa comprometida em levar a palavra por muitos lugares do Brasil. Muitas vezes nos encontramos por aí em eventos, para a honra e para a glória de Deus, testemunhando do que Deus pode fazer por meio de homens e mulheres que se dispõem a falar de Jesus com a convicção de que Ele é todo-poderoso para nos salvar, nos ensinar. A palavra de Deus que nos ensina, nos corrige como espada afiada que separa a medula dos ossos, que separa o santo do profano e nos faz enxergar Jesus como Senhor absoluto. Muito obrigada pelo seu carinho. Nosso encontro fica marcado para a semana que vem e nós vamos esperar você. Até lá.